Saudações, querido Ivan. Saudações, Virgílio, e o Rio de Janeiro aí, firme e forte? Aí, estamos aí, né? Aguardando mais conexões desse nosso ponte aérea aí, nessa coisa boa dessas nossas partilhas aí. Com certeza. A gente sobreviveu, conseguimos chegar ao 10º capítulo da primeira temporada, fechando a temporada no começo de dezembro, está dentro da nossa meta, graças a Deus, né? Lembrando, né, que o Ponte Aérea foi uma iniciativa nossa aí desde lá do começo, a gente faz com os nossos recursos, né, e com a ajuda da divulgação do folder, né, que é elaborado pela SBG Rio, né, equipe de marketing, né, nós conseguimos, né, atrair a Andréa Paim para nos ajudar na questão da informatização e pensamentos, né, fora das nossas cabeças, né, e estamos aí na luta, né, então para nós é uma vitória, né, Virgílio? Ah, não tem dúvida. E assim, chegar nesse período, a gente conseguir produzir, né, essa parte desse conteúdo, estudar, analisar, que é sempre muito prazeroso, mas conciliar com agendas, partilhas, e até essa questão do novo formato, que a princípio, o que a gente tem escutado, né, Ivan, que está sendo legal, né, até essa possibilidade de assistir depois, partilhar com outros colegas, né? Muito bom, sempre muito bom. E que Com venham certeza. segundas, Com terceiras e certeza. novas temporadas aí no próximo ano. Ah, com certeza. E hoje nós vamos fechar com um tema, como sempre, aqui no Ponte Aérea, né, um pouco mais polêmico, né, um tema um pouco mais desafiador, né, que é a questão da capacidade intrínseca, né? Vamos falar um pouquinho do ICOPE, né, o programa da Seção de Envelhecimento, né, da Organização Mundial da Saúde, né? O Virgílio vai fazer um bom apanhado para a gente hoje. E eu queria, então, dar uma introdução, né, Virgílio, antes de você falar para o nosso público. Muita gente, às vezes, pode olhar e falar: o que é capacidade intrínseca? O que isso tem a ver com geriatria e gerontologia, né? Tá certo, Virgílio? Isso mesmo, vamos lá, fique à vontade, faça as honras, Ivan. Muito bem. Então, assim, o que acontece é que a nossa população está envelhecendo. E, infelizmente, por mais que a gente tenha aí na biomedicina falando sempre em prevenção, diria até que, saindo do jargão popular, prevenção é a alma do negócio, realmente a gente acha isso mesmo. Só que, para a gente ter ações preventivas, a gente tem que ter medidas objetivas em que a gente possa fazer a prevenção. E quando a gente olha o idoso é um adulto complexo, né, extremamente heterogêneo, e que tem a maior chance na aquisição e na apresentação de doenças, de incapacidades, de perdas, né, em diversos segmentos, né, em diversos aparelhos biopsicossociais. Né? E até o momento, nós temos algumas medidas prognósticas, né? Então, nós temos instrumentos, nós temos escalas, nós temos até estados, como estado de fragilidade, que tentam, então, prognosticar o paciente, mas efetivamente a gente não tem um manejo, uma terapêutica específica para que a gente consiga lidar com esses fatores prognósticos. O exemplo, de novo, da fragilidade. Qual é o tratamento ideal da fragilidade? É altamente discutível até hoje em dia, né? E daí, então, o comitê, né, de estudos, né, do envelhecimento da Organização Mundial da Saúde vem desenvolvendo, então, ao longo de vários anos, então, justamente uma proposta para esse instrumental, que nada mais é do que operacionalizar uma série de medidas objetivas, né, que são propostas para nós acompanharmos, então, o envelhecimento de determinadas pessoas, então, e daí vem a definição da capacidade intrínseca, né, que são as medidas que você vai falar daqui a pouco, e que são um conjunto de componentes que é algo mais ou menos que se assemelha à puericultura na pediatria, né? Então, o organismo mais jovem, a criança, então, juntamente ao seu pediatra, então ela sofre, na sua rotina clínica, sofre aí várias mensurações, então, perímetro cefálico, a altura, o peso, né? E isso é colocado num gráfico, né? O famoso gráfico de puericultura. Então, ali o pediatra olha e fala: olha, essa criança está no percentil 50 do seu desenvolvimento. Então, a capacidade intrínseca ela pode ser vista através do programa iCope,
né, que você vai também falar um pouco a respeito, né, em que a gente já tem literatura agora, muito recente, a partir de 2014, a gente começa a ter a literatura da capacidade intrínseca, do Wycope, mais recentemente ainda, e que, na verdade, o que eles querem é colocar os idosos num gráfico evolutivo, né, em que você vai vendo a manutenção de funções, por exemplo, auditiva, visual, o Virgílio vai falar muito a respeito disso, ou se você está tendo queda, frente à queda, então ali é uma oportunidade de uma intervenção mais precoce para que o indivíduo não tenha uma perda funcional, para que o indivíduo, então, acabe não perdendo a sua autonomia e sua independência. Eu acho que esse é o resumo. É ou não é, Virgílio? Agora é com você. É por aí mesmo, né, Ivan? Eu já vou até começar a partilhar algumas das imagens aqui, pensando nesse conjunto de características que você mesmo levantou. A ciência, ou o que nós queremos hoje, é a medida preventiva, né? E esse item da capacidade intrínseca, ele vem ao encontro dessa necessidade de modificação. Em verdade, a construção, como você mesmo disse, desde lá de 2014, ela vem sendo muito bem elaborada pela própria equipe, né, da Organização Mundial de Saúde, como realmente uma métrica ou um conjunto de dados para que eu possa, nessa variação individual, como você mesmo disse, eu fazer essas possibilidades de intervenção. Mas, assim, a gente precisa de evidências, né, Ivan? Essa que é a grande questão, de como isso se comporta. O que eu vou dividir um pouquinho agora com vocês é como isso foi, de alguma forma, pela literatura. Obviamente, eu não cheguei a conversar com nenhum desses profissionais, né? Mas a gente tem alguns materiais já dispersos na rede, né? De forma de muito fácil acesso, em especial o professor Matteo Cesari, que teve com a equipe de Ribeirão Preto, com o estimado professor Eduardo Ferrioli, na semana passada. A gente pede depois para a Andréia para colocar o link, até para que seja uma complementação desse nosso bate-papo aqui também. Existem algumas outras aulas também dispersas na rede, mas esse pequeno resumo, que talvez em 20 minutos eu venha apresentar para vocês, é mais para que a gente insira esse debate também na nossa agenda de discussões, porque essa ideia, né? A gente tentar identificar essas medidas mais precoces numa variação individual para que nessa curva de desenvolvimento, aqueles que estão fugindo da curva, eu mergulhe, saia do parafuso macrométrico, entre no micrométrico e consiga identificar o que está acontecendo com esse indivíduo. Porque a preocupação ela é notória, né, Ivan? A preocupação nossa é o envelhecimento, expectativa de vida, é desnecessário pontuar isso, mas a expectativa de vida aqui em 1940 era de 43 anos de idade no Brasil, chegando todos nós aqui no Brasil hoje a 76, com maior ou menor variação de acordo com o estado, pensando em Brasil, mas esses são alguns dados que o mundo vem enfrentando a respeito desse processo de envelhecimento e a grande preocupação, que hoje a gente já ultrapassou essa barreira, onde o número de idosos já é muito maior, por exemplo, do que crianças acima de 5 anos de idade. Em breve vai chegar a um número maior, inclusive, do que indivíduos acima de 15 anos de idade. E o que fazer ao longo dessa trajetória para que esse indivíduo que entre nesse processo de envelhecimento, respeitando as suas características intrínsecas, tenha com o seu ambiente uma boa relação, uma boa troca, para que todas as suas habilidades funcionais elas possam ser estabelecidas. Isso é o que é mais interessante, dentro do suprassumo do olhar da gerontologia e da geriatria, que tem a ver com a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de eu fazer as minhas atividades, das mais simples às mais complexas do dia a dia, esse contexto, esse conceito vem sendo estabelecido, sempre com esse foco, pensando nessas habilidades. E a Organização Mundial de Saúde, 14, 2015, e anualmente, saltando o ano do Covid até agora, né, 21, vem se reunindo, falando ou discutindo a respeito desse envelhecimento bem-sucedido, ou o que seria esse envelhecimento bem-sucedido. No Brasil, nós temos várias dissertações, vários papers no mundo inteiro sobre quais seriam as características associadas a cada um desses indivíduos. Estudamos as populações de todo o mundo, né, as populações mais longevas, tentando identificar tanto esses fatores orgânicos quanto o que o ambiente propicia, ou seja, onde esse indivíduo, na idade mais avançada, na idade cronológica mais avançada, ele tenha também aparato biológico para viver bem. E nisso foi o que eu acabei de comentar. Então, esse envelhecimento bem-sucedido, ele está circundado àquilo que é chamado da capacidade intrínseca,
ou as habilidades biológicas e cognitivas mais amplas possíveis que o indivíduo tem, associado ao seu ambiente e, o mais importante, as interações. Esse item, capacidade intrínseca, quando é mergulhado, e já já nós vamos ver isso em cada um dos papers que eu vou dividir com vocês, tem a ver com elementos que constituem o indivíduo, ou mais do que isso, o que a Organização Mundial de Saúde ela está sugerindo como associações a essa disfunção das suas atividades do dia a dia. Nessa imagem da própria Organização Mundial de Saúde, essa postulação, essa capacidade intrínseca seria esse elemento central, esse core individual, aquele elemento associado a fatores biológicos, a elementos genéticos, associado ao que eu como, a como eu me movimento, as características eminentemente intrínsecas, né? O que, né, o saudoso professor Papaléu Neto, num dos seus livros, das suas aulas, ele falava, eu tenho meu material genético, eu tenho a minha meus elementos internos, né, que vão fazer acelerar ou desacelerar esse processo de estabilização homeostática do meu corpo. E esse modelo, através da percepção das doenças, as morbidades e o carro-chefe da preocupação da geriatria, a fragilidade, ele vem ao mote, ao redor dessa percepção do que seria essa capacidade intrínseca. Mais do que nós abordarmos o indivíduo já doente, essa proposta seria identificá-lo, rastreá-lo antes que os desfechos indesejáveis começassem a acontecer. Então, a capacidade intrínseca seria isso, né? Um potencial para auxiliar a mim, a você, ao fisioterapeuta, ao fonoaudiólogo, ou seja, desde a atenção primária, como se comporta essa questão da biologia da pessoa. E aí, em grande desejo e em grande anseio de todos nós, ou seja, personalizar essa intervenção. Então, a definição proposta pela Organização Mundial de Saúde seria essa, né? A capacidade intrínseca como todas as habilidades físicas e mentais do indivíduo. E aqui, física em todos os seus aspectos. E aí o que é legal é que coroa com esse nosso encerramento, né, dessa nossa temporada, com aquilo que já estudou, das teorias biológicas do envelhecimento, os senolíticos que se apresentou para a gente, a questão da restrição calórica, fatores que estão entre os itens que são analisados dentro da capacidade intrínseca, né? Nesse paper, né, e é da citação da Organização Mundial de Saúde, em uma das publicações de 2015, o que é apresentado é que essa diversidade da capacidade intrínseca ela vai se modificando a partir do momento que o indivíduo envelhece, sendo que, a partir de uma determinada década, 60, 70 anos, essa variação ela torna-se muito maior. Ou seja, tudo aquilo que o indivíduo trouxe desde a tenra idade, com suas melhores habilidades ou suas piores habilidades, aquilo que o Homo sapiens desenhou para a gente, comida e exercício, ou não, isso é diferente do que simplesmente a gente mensurar a doença, porque nesse momento, vamos pegar um indivíduo de seus 60 anos de idade, que tem essa flutuação, dessa distribuição da sua capacidade, das suas maiores habilidades mentais e físicas, ele pode, por exemplo, não estar dentro de um limiar de incapacidade. Esse é o nosso papel. E talvez essa seja a grande ideia por trás da capacidade intrínseca, tentar albergar esse indivíduo, porque efetivamente o que hoje nós acabamos por fazer, por mais que nós tenhamos a orientação da prevenção primária, prevenção secundária e todos os elementos adjuvantes a isso, muitas das vezes nós, profissionais da saúde, os geriatras em especial, agora falando do médico, a gente pega muito, enquanto estudo da doença do envelhecimento, quando o indivíduo já está lá, uma detecção clara e expressa do seu limiar de incapacidade. É tudo que a gente não quer. Eu quero pegar esse indivíduo bem antes. Então, essa ideia da capacidade intrínseca vem numa construção a favor desse pensamento. Será que eu consigo identificar ou realizar um instrumento através do qual eu verifique o que está acontecendo antes? Porque, volto a dizer, toda essa percepção vai ao encontro, né, das multimorbidades que esse nosso idoso ele apresenta, as múltiplas medicações, as múltiplas síndromes geriátricas, né? Se a gente pega os dados,
professor Guerra, a gente pega os dados de fora, né, de outras realidades, a gente sabe que uma parcela pequena são esses frágeis. No Brasil, os dados do FIBRA, os dados do Estudo SAB, a variação de 8% a 12% são idosos frágeis que precisam de um gerenciamento de casos. Mas o que a gente pensa é de uma população anterior a isso tudo, onde o autocuidado, o ensinar sobre essa capacidade intrínseca, a construção da Organização Mundial de Saúde, é que nos permita, e até mesmo ao indivíduo, que ele se cuide. Porque esse é o construto, a fragilidade, né? E nesse paper do professor Matteo Cesari, junto com outros colegas, né, pensando sobre o assunto, publicado em 2016 no European Journal of Internal Medicine, ele começa a questionar justamente isso. Será que a gente está evoluindo para uma determinada etapa? E a gente sabe, né, o peso da fragilidade, como ela solapa todas as síndromes geriátricas, como ela perfaz todas as multimorbidades que o nosso idoso apresenta, em algumas colocações que o grupo coloca, né? Se esse indivíduo tem tantas drogas e o risco dessa polifarmácia com tantas medicações, como é que eu vou tratar isso de forma sinérgica e simultânea? Se eu tenho um tratamento inadequado, ou eu tenho estudo suficiente para essa população, ou eu tenho um conjunto de profissionais que ignoram qual é o processo do envelhecimento. Eu tenho que apresentar isso para ele. Porque nessa era da fragilidade, vamos pensar dessa forma, quer dizer, de 94, nos primeiros trabalhos de Buntner e Campbell até agora, o que a gente sabe é que assim, ela é o grande paradigma. A sustentabilidade desses indivíduos frágeis ela é cada vez mais tênue. Ivan, como você mesmo colocou, quais são as melhores intervenções, né? Naquele bate-papo nosso lá do início da nossa série, né? Dessa nossa primeira temporada, você pontuou isso de forma muito clara. Quais são as melhores evidências? O que a gente vai trazer para isso, né? Se eu tenho uma única doença, um único tratamento, o que eu vou fazer para aqueles que têm múltiplas morbidades? Nós fazemos hoje, né, Ivan, um gerenciamento de casos. Nesse indivíduo, a gente seleciona aquilo que a gente vai tratar primeiro, aquilo que a gente vai abordar primeiro, para não trazer maiores prejuízos. E até pensando em tirar essa ou aquela droga, essa ou aquela intervenção, pensando sim nesse prognóstico do nosso paciente. São múltiplos e são vistos por todas as especialidades, mas quem vai manejar esse indivíduo que é complexo? Nós sabemos hoje, vamos pensar em geriatras titulados, eles são insuficientes para que atendam, em especial, a população brasileira. Se a gente pensa em China, México, Índia, países em terceiro mundo, em desenvolvimento, que serão a grande carga, o grande peso de indivíduos que envelhecem para serem cuidados, isso é muito, muito sério de ser refletido, né? A avaliação geriátrica ampla, não tem dúvida, ela acaba sendo o mote, e é o que muito a Organização Mundial de Saúde se apropria para tentar apresentar alguns dos modelos que já vou dividir rapidamente com vocês. Ela é, em essência, né, um instrumental que nós temos, mas se nós não temos esse plano de ação, mensuro tudo, visão, audição, marcha, equilíbrio, nutrição, rede de amparo social, memória, velocidade da marcha, força de pressão palmar, mas e aí, o que eu vou fazer com esses dados? Eu sei o que fazer com esses dados? Quem vai gerenciar? Essa é a grande dúvida. Então, assim, mais do que isso, se a gente está falando em individualizar, eu estou falando dessas morbidades, eu estou falando dessa fragilidade, e será que esse gestor do caso, eu conheço essas particularidades? Então, a capacidade intrínseca, em um dos itens, que já a gente vai comentar, tenta propor um tipo de avaliação nesse sentido. Então, de um lado, nós temos a fragilidade pesada como risco e preocupação, e, de outro lado, nós temos a sobrecarga de todas as morbidades. Obviamente, essa é uma publicação de 2016 do Lancet, falando sobre essa carga global das doenças, de 90 até 2016, um documento lindo para gestores, para programar o que eu vou fazer daqui para frente, né? Muito pouco lido, né, Ivan? Infelizmente, muito pouco lido. A gente sabe que essa expectativa de vida ela aumentou, ou seja, o lifespan, vamos pensar dessa forma, né, no termo em inglês, os anos de vida. A gente sabe que o health span, a qualidade de vida, também observou-se uma melhora por todos os papers. A mortalidade ela se reduziu e os anos vividos em incapacidade também reduziram, como estão os dados aí para a gente, sugiro fortemente vocês lerem esse paper. Mas o que fazer, em especial, com a população que tem 85 anos ou mais? E são os dados que esse mesmo paper traz. Aqui a gente mostra as principais doenças ou as morbidades associadas à morte nos indivíduos de 60 a 64 anos de idade, doença isquêmica, AVC, diabetes, infecção do trato respiratório.
Aqui a mesma coisa dos dados para a gente a respeito dos anos vividos em morbidade. Ou seja, o que reduz desse health span? Quais são as doenças que mais trazem dos indivíduos de 60 a 64 anos de idade? Esse esquema que é cardíaca, diabetes, AVC, DPOC. Isso, volto a dizer, 60 a 64 anos de idade. Quando a gente pega para os 80, 85 ou mais, que é o grupo, e a gente sabe que a idade é o principal fator de risco para todas essas características, múltiplas morbidades e a própria síndrome da fragilidade. A gente sabe que aqui a principal causa de mortalidade, por esses dados, está sim, infecção do trato respiratório, doença isquêmica, AVC, doença de Alzheimer, as síndromes demenciais, né, e os papers da própria Organização Mundial de Saúde dizendo para a gente, 1 a 3 segundos, nós temos um novo diagnóstico, mais alguém com Alzheimer, mais um com Alzheimer. Como fazer diante de uma doença que nós não temos uma cura, nós não sabemos até a intervenção de como proteger, beta-amiloide, proteína tal, fisiopatologia que não é clara, drogas de alto custo, de baixíssima eficiência, e a gente cuida. Sim, vamos continuar cuidando. Mas o fato é o que fazer com cada uma dessas condições. A gente pensa nos dailies, nas limitações associadas às morbidades, ou seja, os anos vividos em comorbidades associadas a limitações a essas doenças, respiratória, isquêmica, a própria AVC, doença de Alzheimer. Então, isso é muito sério. E a reflexão em cima dessas duas grandes questões que vão gerar saúde, né, é algo que é intangível, né, Ivan? Mas alguém paga por isso tudo. O custo disso é absurdamente alto, é da ordem de bilhões de trilhões de indivíduos que vão cuidar, vão pensar da doença de Alzheimer, desse corpo familiar que adoece, e esse pensamento que esse grupo de especialistas vem se reunindo na própria Organização Mundial de Saúde, o que nós fazemos no consultório, né, Ivan? A gente está preocupado. Esse é, talvez, né, a proposta para monitorar e maximizar isso, as habilidades físicas e as habilidades mentais dos indivíduos. Ficou ruim a imagem por algum motivo, mas, enfim, nós vamos falar, ou seja, avaliação geriátrica ampla, né, com avaliação de todos esses itens, da habilidade física, da visão, do equilíbrio, da marcha, e com isso, incorporando algumas das características que já já a gente vai fazer, vai dividir com vocês, ou a proposta, de fazer um manejo de condições crônicas de forma lógica, de forma organizada e com um grande suporte para essas populações, né? Isso foi, obviamente, testado, isso que a gente está falando é uma construção, e, claro, os papers de maior evidência estão vindo a partir de agora, de 2020, 2018, 2019, veio a pandemia, teve essa toda a discussão, mas é claro que agora, em 2021, a gente já tem alguns dados, e alguns deles eu vou apresentar para vocês. Muitos já no Prelo, em divisão, compartilha com alguns subgrupos, em especial nos grupos chineses, né, com grandes estudos populacionais muito legais. Mas a primeira, talvez, grande análise foi feita no estudo ELSA, né, Ivan? Onde, na análise de mais ou menos 2.000 a 3.000 indivíduos, né, no grupo inglês, juntamente em convergência com o Hospital de Toulouse, com alguns pesquisadores de renome, né, envolvidos nessa orientação, entre eles o professor Matteo Cesari, na divisão, encontrando dados dentro desses estudos populacionais que seriam biomarcadores, nossa almejada fragilina de dosar essa substância antes que o indivíduo apresente essas disfunções e, a partir daí, eu reconheça esse meu indivíduo e consiga efetivamente fazer intervenções. Nesses estudos, né, em especial através desse dado, está aqui, né, o site para vocês entrarem, dar uma olhada e verificar como isso se comportou, mas uma série de análises, de regressões e de projeções dessa capacidade intrínseca foram feitas associando diretamente as limitações da capacidade funcional, ou seja, eu tenho as minhas habilidades em realizar minhas tarefas das mais simples às mais complexas do dia a dia, mas eu tenho também meus potenciais de ação, meus elementos biológicos e mentais, idade, sexo, atividade física, percepção de saúde, multimorbidade, todos eles se coadunando. Não vou entrar em detalhes dos tipos de regressão, mas isso está também disperso, né, e factível da gente discutir, englobando 5 grandes domínios, né, na percepção dessa capacidade intrínseca. Na vitalidade, na avaliação locomotora, nos elementos cognitivos, na avaliação sensorial e até mesmo psicossocial.
né? Então, esses foram os elementos encontrados, né, dentro desse estudo Wells, em outros estudos que também vou trazer para vocês, endossando a percepção desse grupo de pesquisadores na tentativa de identificar esse marcador precoce, ou essa verificação ao longo da história de vida para que eu possa efetivamente fazer intervenções precoces. E insisto, todas se coadunando nesse que é o elemento mais importante da geriatria e da gerontologia, que sim é a habilidade em realizar as tarefas do dia a dia, né? Então, morbidades até os fatores intrínsecos do próprio indivíduo. Então, nós temos como core central dessa capacidade intrínseca esses 5 elementos: a cognição, seja a memória, a inteligência ou a habilidade em resolução de problemas, a locomoção, marcha e equilíbrio, velocidade da marcha, força muscular. E vejam, a construção disso ela já estava posta. O que esses pesquisadores fizeram foi só analisar em retrospectiva cada um desses itens para verificar o peso dela. Nós falamos aqui, né, Ivan, de velocidade da marcha, a gente falou de força de pressão palmar, e como essa percepção de sinais, ou seja, na nossa compreensão, a presença deles como sinais vitais e marcadores de morte por si só, estão aqui englobados também. Os elementos sensoriais, visão e audição, como carro-chefe de percepção, os aspectos psicossociais, ou seja, o humor do indivíduo e a vitalidade emocional, a clássica e encantadora pergunta que a gente vê em todos os trabalhos nacionais e internacionais, diretamente associadas a uma boa saúde e autopercepção. Dona Maria, seu João, de 0 a 10, como é que você percebe sua saúde? Minha saúde está boa, muito boa, e quanto que se relaciona com melhores desfechos, né? E, por último, a vitalidade, talvez o elemento mais complexo que mereça aí uma discussão, já que essa vitalidade está englobando diretamente função cardiopulmonar, metabolismo energético, função hormonal, e o quão difícil, né, Ivan, é a gente mensurar cada um desses itens. Então, esses 5 elementos, eles estariam mergulhados nessa percepção ampla, ou seja, aqui eu tenho um desenho de serviços de saúde, um cuidado de longa instância e o ambiente através do qual nós vamos mergulhar, né? Essa imagem, né, dá para falar horas em cima disso, mas o fato é que, enquanto nós temos a capacidade funcional, onde um limiar de percepção ou de detecção ele pode ser diferenciado, em teoria, é o que a gente vai analisar, a capacidade intrínseca poderia nos permitir uma avaliação antes que essa perda pudesse acontecer. E com isso, mais uma vez, seja na prevenção de doenças crônicas, seja na prevenção do declínio, né, dessas disfunções, ou no manejo daquele indivíduo que já tem essa perda, garantindo, né, cada uma dessas atividades, promovendo a capacidade e removendo as barreiras para que a gente pudesse compensar cada um desses itens, né? E o grupo, né, de pesquisadores, eles fazem uma divisão muito clara, né, de cada um desses itens. Nós temos a definição da capacidade intrínseca, ou seja, é uma composição das melhores habilidades físicas e mentais do indivíduo. A fragilidade, isso, uma vulnerabilidade orgânica associada ao envelhecimento, onde, diante dos elementos estressantes, o paciente entra nessa espiral de perdas e desfechos indesejáveis, né? E aqui chamada dessa diminuição da reserva intrínseca, né? E a resiliência que o próprio indivíduo tem, ou a capacidade de se soerguer diante desses inúmeros eventos. São alguns dos conceitos que, nesse paper, né, do professor Matteo Cesare, né, dos vários domínios que poderiam absorver a capacidade intrínseca, ele coloca isso de forma muito sólida, ele e outros pesquisadores. Porque quando a gente analisa cada um desses itens, gente, mensurar a capacidade cognitiva, a gente faz isso a todo instante. Testes cognitivos dos mais simples, né? Fluência verbal, desenho do relógio, até baterias neuropsicológicas mais complexas. Avaliação locomotora, marcha, equilíbrio, tinete, força de velocidade, etc, etc. Time Get Up and Go, Short Physical Performance Battery. Nós temos vários instrumentos. Capacidade sensorial, visão, audição e outros itens, habilidade psicossocial, humor. Agora, avaliar a vitalidade, isso é complexo, né? Isso é extremamente complexo, com vários desses itens que podem ser verificados, né? E até mesmo a pontuação através das quais, já já a gente vai ver no iCope, esse instrumento, né, que se propõe a ser um cuidado integral do idoso, né, nessa
verificação de alguns dos itens. E assim, esses itens, né, eles foram verificados em um estudo inicial em 2018, sob a coordenação do professor Baird, né, e colaboradores também, no British Medical Journal, 19, né, 18 não. E aqui o que nós temos, né, é a observação entre os scores dessa capacidade intrínseca, né, e a presença de limitações em cada um desses itens. Então, a utilização desse instrumento, a partir dessa coorte em observação, conseguiu mostrar que algumas dessas características, por exemplo, o sexo feminino, a presença de condições crônicas e, o mais importante, o comprometimento das atividades básicas e instrumentais de vida diária, estavam diretamente associadas a uma pontuação, a um score menor dessa capacidade intrínseca. Vejam, é um primeiro paper e uma coorte, um desenho bastante elegante, né, podendo trazer para a gente inúmeras reflexões. E, em cima disso, outros e vários outros papers sendo analisados também. No Brasil, agora, né, Esther Wiggers, sob a coordenação, sob a orientação do professor Eduardo Ferrioli, né, fez uma dissertação de mestrado com análise de 4.000 indivíduos, aqui na população do Brasil, no estudo da rede fibra, encontrando associações também fortemente positivas com cada um desses dados, né? Acredito que o paper já deve estar em andamento, mas a dissertação dela foi desenvolvida há pouco tempo. Vou deixar também as referências para que vocês baixem lá na USP de Ribeirão Preto, até para ler como foi feito esse fluxo, esse desenho, né? E a organização de cada um dos itens na verificação da nossa população, da população brasileira, né? Então, assim, a proposta do nicho da Organização Mundial de Saúde, gente, foi construir essa proposta, e a partir de agora, efetivamente, nós estamos na etapa de validação desses elementos, desse construto. Entendendo mais uma vez, né, a percepção do envelhecimento, como a gente viu dentro desses conceitos das teorias biológicas do envelhecimento, ela é extremamente complexa, né, gente? Mas o fato, insisto, é que os dados estavam apresentados. O que esse grupo de pesquisa fez, da Organização Mundial de Saúde, foi organizar essas ideias e tentar elaborar alguns desses itens para verificar essa questão da capacidade intrínseca, as habilidades físicas e mentais máximas do indivíduo. Aqui são os documentos 2015, 2017, 2018, 2019, todos abertos para vocês, né, lerem, refletirem. E, claro, veio a pandemia em 20, não tem nenhum documento, mas não há dúvida que em 2021, a própria Organização Mundial de Saúde, a partir dessa construção dos últimos 5 anos, propôs que, sim, 2021 a 2030 fosse outorgada, vamos dizer assim, a década do envelhecimento bem-sucedido. Ou seja, um conjunto de práticas organizadas por todos os países do mundo na tentativa de apresentar essa habilidade do lifespan, ou seja, expandir os anos de vida, mas expandir também a qualidade de vida, seja através de algumas dessas medidas propostas ou intervenção outras que poderiam estar ali presentes. Então, esses 5 itens, aparelho locomotor, cognitivo, sensório, psicossocial e a vitalidade, resiliência, suas reservas, são 5 itens propostos na verificação. A Organização Mundial de Saúde ele propôs, né, a criação de um aplicativo, né, que é o aplicativo do iCope. Esse aplicativo é possível verificar ou mensurar, está aberto tanto na plataforma Google quanto na plataforma da Apple, né, para a gente baixar, né, Integrated Care of Older Persons, né, Older People, associado com essa verificação, onde o declínio cognitivo, a mobilidade reduzida, nutrição, comprometimento visual, alteração auditiva e sintomas depressivos estariam como um filtro inicial nessa verificação. Obviamente, eu não vou ler, mas isso também está aberto com um guia, é um handbook, está ali disperso para que nós possamos ler, refletir, habilidade de aplicação ou não. Em todo o mundo, estudos pilotos já estão sendo realizados, estudos já em fase de análise, né, de cada um dos dados, na verificação desses itens. Mas o fato é que, qual a ideia, qual que é essa abordagem do iCope? Ou seja, eu quero que faça um rastreio para a observação da perda da capacidade intrínseca. Insisto, antes que a capacidade funcional entre no limiar de detecção, a percepção, ou que os dados, ou a análise
trouxe é que essa perda da capacidade intrínseca ocorreria antes dessa capacidade funcional. Com isso, haveria uma avaliação centrada na pessoa, avaliando, e em mergulho, a partir desse parafuso macrométrico, um mergulho individual em cada uma dessas características, centralizando tanto o cuidado, sendo personalizado esse cuidado, individualizado, como também o plano de cuidados, já que a avaliação geriátrica ampla é o nosso carro-chefe, é a nossa medida mais importante na avaliação desses segmentos. E com isso, fazer um sistema de referência e contra-referência. Vejam, né, nós estamos falando de um universo ideal. Vamos pensar que o desenho do SUS no Brasil, com o seu encanto da saúde da família, com a beleza dos NASFs, os serviços de referência e contra-referência, dentro dessa qualidade, ela está presente. Agora, na prática, são as inúmeras limitações que a gente apresenta, né, que a gente observa. Né? O desenho, não é à toa que ele é um dos modelos do mundo mais espelhados, mais copiados, mas na prática a gente vê como isso é complicado, né? Pela falta de profissionais, pela questão dos vínculos, as questões dos gestores, o ambiente micro, meso e macro político na organização de cada um desses itens, né? Esse é o aplicativo, né, onde isso pode ser utilizado. E assim, insisto, né, esses dados, gente, eles vão ser cada vez mais replicados. Os grupos chineses, né, estão com uma série de papers já em andamento, em análise, em grandes amostras populacionais. Imagino que aqui no Brasil, junto com a equipe de Ribeirão Preto, esse paper já está sendo produzido, se já não foi submetido, né, às revistas e análise por pares, para que tenha esse dado também na nossa realidade. Então, fica essa reflexão. E, na verdade, agora, Ivan, é contigo. O que nós vamos pensar, né, sobre isso? Quais são as suas impressões? Que eu tenho algumas percepções disso e eu queria saber aí da sua opinião. O que você acha de cada um desses itens? Será que isso é realmente factível dentro dessa complexidade nossa? O que você acha, Ivan? Você sabe que Virgínia, é super interessante. Eu acho que talvez tenha um viés um pouco mais cético ao iCope, assim. Eu acho que ele é interessante e, como você diz, para a atenção primária, eu acho que ele entra naquele argumento que é melhor você fazer algo objetivo do que você não fazer nada. Mas se a gente entrar dentro de um espectro mais gerontológico, geriátrico, a gente tem várias questões que não ficam tão bem respondidas, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns itens que a gente até conversou um pouquinho antes da gente começar a gravar hoje o Ponte Aérea. Polifarmácia. Polifarmácia é um problemão, na verdade. Ele consegue refletir muito bem a saúde daquele indivíduo, né? Quanto mais drogas ele utiliza, potencialmente ele está pior da sua saúde, né? Independente quais as doenças que estão ali interagindo, né? Então a gente não leva muito isso em consideração. Você já falou a vitalidade, né? Então, por exemplo, a vitalidade no iCope ela é muito focada um pouco na nutrição, como sendo assim o combustível, né? A energia, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a fadiga, né? A fadiga é uma medida muito interessante da vitalidade, né? Quer dizer, a gente sabe que a fadiga ela tem uma interação totalmente independente da carga de multimorbidade. Então, se o indivíduo fala para você, pois eu estou cansado, fadigado, alguma coisa está acontecendo ali, e muitas vezes ele pode estar com um estado nutricional adequado, ele pode não ser frágil, ele pode não ter nenhuma doença claramente associada ao sintoma de fadiga, por exemplo. Então, a gente tem uma série de medidas ainda em geriatria que talvez elas não estão dentro do guarda-chuva do iCope. E outras medidas, talvez que elas não sejam tão simples de mensuração como a proposta inicial, por exemplo, a visão, a audição. A gente tem uma certa dificuldade e talvez alguns sistemas têm tradições diferentes, né, na mensuração dessas habilidades. Por exemplo, aqui no Brasil, eu tinha já mencionado para você, por exemplo, você vê a visão, a gente já remete ao oftalmologista, né? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem várias mensurações iniciais utilizando escalas de Snellen, escalas de Geiger, por exemplo, visão para longe, para perto, né, respectivamente. Então, eu acho que muitas vezes o que eu penso é que o iCope
ele é uma proposta internacional, mas é que ela vai ter que ter uma validade e uma adaptação transcultural, né? Então, acho que essa questão vai ser muito importante. Por exemplo, como você olha para a cognição. Vamos lá de novo. Brasil, heterogeneidade educacional extrema, do analfabetismo funcional a indivíduos com alto rendimento intelectual, minoria, infelizmente. Mas a gente tem uma heterogeneidade do ensino brutal. Se você olhar lá no extremo do país, o que são 6 anos de educação? Talvez muito diferente do sul do país. Se você olhar para as escolas públicas versus as privadas, totalmente heterogêneo. E mesma coisa a cognição, que é um reflexo, muitas vezes, do nível de educação, né? Então, como mensurar a cognição no Brasil? Totalmente diferente da cognição no Canadá, por exemplo, né? Então, são exemplos que estão aqui na minha cabeça com algum grau de reflexão, né? Em que sempre a gente faz isso, né, Virgílio? A gente sempre faz essa reflexão quando a gente vai desenvolver algum tema aqui no Ponte Aérea. Então, são ainda perguntas que ainda eu não sinto ali uma resposta. E, por fim, eu vou passar a bola para você, mas uma última reflexão. Tudo do iCope está sendo adaptado a partir de bancos de dados já construídos. Ainda não se viu nada em termos realmente longitudinais, prospectivos originais. Então, eu pego bancos que já mediram coisas, eu adapto, né, as medidas do iCope e aí eu tenho lá os meus resultados. Ok, mas o que eu e Ivan quero muito mesmo ver são as medidas que surgem a partir da proposta. A gente já tem, eu acho que talvez o único centro que eu vejo é lá a Toulouse, mas aqui entre nós, o meu grande viés é que o centro de Toulouse é muito ligado a esse consórcio do envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, então a gente tem esse viés em pesquisa, isso é muito importante, porque se eu quero que alguma coisa dê muito certo, né, eu tenho que rezar para outra pessoa replicar o meu achado, porque eu tenho viés ideológico, né, eu vou querer ver a coisa de forma positiva. Então, eu quero muito ver outros centros, né, aqui no Brasil, principalmente, América Latina, na Ásia, nas Américas, em termos de Norte América, em que coloquem esse protocolo para rodar e a gente tenha, né, esses achados teoricamente já muito bem montados, com certeza tem todo o mérito, já inicialmente bem validados com cortes, como Elsa, você falou bem, né, a fibra aqui no Brasil, né, a gente tem as cortes lá em Toulouse, né, a Ásia já mostrando aí avaliações correndo, mas ainda sem as publicações, né, devidas, mas eu quero muito ver as cortes que iniciam, né, esse protocolo e, principalmente, o que eu mais quero ver, a consequência dessas medidas, ou seja, o impacto clínico, né, de a gente usar o iCope para alguma coisa, se realmente a gente vai mudar a perspectiva clínica, que essa é a grande questão, né, Virginia? Não, mas é isso mesmo, eu concordo contigo. E assim, eu faço até uma análise comparativa com aquilo que a professora Linda Fried fez com a própria fragilidade, com, né, essa grande síndrome geriátrica. Ela pegou o Cardiovascular Health Study, com 5.200, e fez uma análise também retrospectiva na construção de um modelo fisiopatológico proposto, analisando aqueles 5 itens. Obviamente, isso viralizou, foi ótimo, teve valor, mas a gente tem limitações também, né? Até nesse mesmo construto, né? Enquanto fragilidade, enquanto a definição de sarcopenia neuroendócrino imune, e o que componentes daqueles 5 itens são tão fortes dentro de massa muscular. Da mesma forma, aqui, será que é insuficiente medir isso tudo? Ou é amplo demais medir isso tudo? Eu concordo, eu acho que são os estudos longitudinais que vão trazer isso para a gente. Eu tenho muita expectativa de ver e torcendo para que a colega Esther, que fez essa dissertação de mestrado, dê segmento, né, mergulhando em doutorado, trazendo dados para a gente, porque a nossa corte é muito rica. Obviamente que vai ser um quadro, um corte transversal, mas na criação de novos protocolos de estudo, já que a gente precisa, e, né, Ivan, urge, os dados estão postos, a gente precisa de intervenções cada vez mais precoces, de profissionais habilmente treinados para lidar, que não é só fazer clínica médica de velho, a gente sabe, as nuances,
elas são super complexas. Não é só pegar um instrumento e pá, aplicar, seja para qualquer cenário, cognitivo, marcha, equilíbrio, seja assim, a fusão de informações e a complexidade desse idoso, em semelhança às teorias biológicas do envelhecimento, ela é muito grande. Mas fica para a gente a reflexão. Mais uma vez, tema controverso, tema polêmico, tema que vai gerar debate, vão brigar com a gente, vão concordar, vão discordar, mas é isso, assim que a gente constrói Tema do ponte parte aéreo. da ciência da ponte aérea, né? E eu acho que, para fechar o teu tema, o jeito que você abordou agora no final, comparando com fragilidade, é brilhante, né? Então, quando a Linda Fried, historicamente, ela ficou anos indo em LPIs e perguntando para as pessoas, né? Olha, o que é o idoso frágil? O que é o idoso frágil? Perguntava para os médicos, para as equipes de saúde, o que é o idoso frágil? E ela foi colecionando essas informações anos, até ela bolar um modelo biológico e conseguir, no Cardiovascular Health Study, propor, né, como você bem diz, essas variáveis e fazer um modelo. Bom, isso foi em 2001. Em 2021, 20 anos depois, a gente ainda briga com questões básicas. Como fazer isso no consultório? Existem mais de 262 combinações sistematicamente já avaliadas em publicação. Se eu mudo um detalhezinho nos itens dos componentes de fragilidade, então será que o iCope não vai ser, né, um fenótipo frágil, mais ou menos, aí na prática clínica? Né? Fica aqui a nossa pergunta do ponte aéreo. O tempo Exatamente. O tempo virá. Muito bom. Nosso tempo de voo já deu. Chegamos aqui. Eu cheguei no Rio, você Já chegou em São estamos na Paulo. ponte, o povo pedindo para a gente descer do avião. É isso aí, é isso aí. Muito bom te ver. Eu Muito digo bom chegar no mesmo. 10º episódio. Maravilha. Que venha o próximo ano com novas polêmicas, novas discussões. E claro, né, Ivan, a gente sempre pede para quem estiver nos assistindo para sugerir temas, para a gente possa pensar Importante. né, para que a gente desenvolva, sempre baseado na literatura, sempre pensando no meu consultório, no seu consultório, no nosso idoso que a gente atende, né, no ambulatório do dia a dia, para que a gente possa codificar essas informações e dividir com todo mundo. E que você aí traga os seus colegas, né, para somar opiniões, né? A gente está vendo uma movimentação aí no Instagram, principalmente, mas a gente também quer ver no YouTube, né? Então, é muito bacana porque você consegue ouvir a gente, né, lavando a louça, dirigindo, às vezes, para o trabalho, e aí você consegue, obviamente, no momento de paz, dar a sua opinião, dar a sua ideia, dar a sua crítica. Eu acho que é muito bacana essa troca com a gente aí, né? Perfeito. É isso aí. É isso, Ivan. Então, até o nosso próximo voo, fazemos um intervalinho aí, né, de transições, de festas para descansar, mas voltamos ano que vem, firmes e fortes. Com certeza. E ótimas festas para todos aí que nos assistem, para suas famílias também. Bom final de 2021 e que venha um 2022 mais ameno, com menos Covid, né, Virginia? A todos nós. É o desejo sincero e transparente. Certeza. Um abraço. Grande abraço, meu amigo. Logo. Tchau, tchau. Tchau.